Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço do esporte local na JF TV Câmara, canal 35 da TV aberta. Gravação que estamos fazendo no dia 23 de setembro, mês marcado em Juiz de Fora pela tradicional festa alemã. E a nossa convidada hoje é a doutora em estudos de lazer e esporte pela UFMG, professora Jaqueline Lisboa, que tem uma pesquisa muito interessante, algumas pesquisas, e hoje nesse Pautando Esporte a gente vai falar das atividades esportivas e de lazer nas cervejarias germânicas e teuto-brasileiras. A história das cervejarias de Juiz de Fora, que também conta a história do esporte de Juiz de Fora, de muitas modalidades. Fala um pouquinho aí desse trabalho, que é de 1885, fruto da pesquisa, até 1945. Isso, a pesquisa, né, minha tese de doutorado, ela focou os divertimentos em Juiz de Fora, que eram realizados nos parques das cervejarias, por volta de 1885, indo mais ou menos até 1945, né? E foi motivada, né, essa pesquisa por pesquisas já realizadas anteriormente, onde eu percebi uma movimentação social muito grande dentro dos parques das cervejarias que foram fundadas aí por imigrantes germânicos e teuto-brasileiros aqui em Juiz de Fora. E especificamente em 1885, né, também pelo relato da sua pesquisa, é porque nessa oportunidade a gente tinha 9 cervejarias funcionando simultaneamente aqui em Juiz de Fora. Isso, os imigrantes, né, os alemães de uma forma geral, eles já têm na cultura deles, né, a produção de cerveja, o gosto pela cerveja, né, e essa cultura, ela veio junto com eles para a cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora que recebeu aí, em 2 anos, em 1856, um contingente de imigrantes, uma média de 150 imigrantes para a construção da Estrada União Indústria, que ligaria Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, e depois, em 1858, uma outra leva de imigrantes de um número maior, em média de 1.200 pessoas, que vieram para formar a colônia Dom Pedro II, que hoje é atualmente os bairros São Pedro, né, o bairro Fábrica, que foi a primeira, que é a colônia de baixo, chamada colônia de baixo, a colônia de cima, a colônia de São Pedro, e a colônia do meio, hoje, onde conhecemos como bairro Borboleta. Né? Então, esse grupo, além de outras, né, influências, além do crescimento, né, na cidade de Juiz de Fora, pelos estabelecimentos comerciais e industriais que foram fundados por eles, né, as cervejarias foram muito importantes para a descentralização do lazer na cidade, para a formação de uma sociabilidade urbana, porque a população de Juiz de Fora passou a usufruir dos divertimentos que foram oferecidos dentro dos parques das cervejarias. Mas, assim, essa oferta, vamos dizer assim, ela tinha um motivo. As cervejas, elas eram de produção de alta fermentação. Então, o consumo tinha que ser rápido da cerveja. E uma forma como eles encontraram foi associar a produção, né, da cerveja, associar o consumo da cerveja e também o divertimento. Então, isso não foi só em Juiz de Fora, né? Em outras cervejarias também do Rio de Janeiro, utilizaram-se do divertimento como uma forma de venda de seus produtos pela forma de produção da cerveja. E nesse divertimento, né, nesse trabalho, também como é que vão surgindo aí dentro da sua pesquisa as modalidades esportivas naquela época? Isso. Naquele período, quando eu falo de divertimento, eu falo no que a gente conhece hoje como lazer e esporte, né? No século XIX, o termo lazer, o termo esporte, ele era utilizado de formas diferentes, né? O esporte, como a gente conhece hoje, institucionalizado... Era esse divertimento e lazer. Era o divertimento, né? O esporte era qualquer tipo de prática. Patinação era esporte, briga de galo era um esporte, enfim, tudo era um esporte. Não tinha essa ideia que nós temos hoje de esporte institucionalizado, né? Então, falava-se divertimento. O divertimento englobava todas essas atividades, né? E ali estava incluído o esporte e estava incluído aí o que a gente conhece como lazer e as atividades que a gente conhece dentro desse fenômeno. E no trabalho também, pelo levantamento, né, que você faz,
por essa influência alemã, Juiz de Fora passa a ser considerada até uma referência, né? Nessa questão do divertimento e lazer, na época. Com certeza. Acaba que pela proximidade de Juiz de Fora, além da influência alemã, né, pela sua cultura europeia trazida para terras brasileiras, né, a gente tem o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, como uma caixa de ressonância das atividades, né? Muitas das coisas que aconteciam lá aconteciam também em Juiz de Fora. Pela proximidade, as pessoas tinham muito contato com o Rio de Janeiro, né? O que estava teatro, música, circo, enfim, várias atividades de lazer vinham para Juiz de Fora também. Então, essa proximidade, ela também ajudou nesse desenvolvimento esportivo. Então, de várias atividades dentro das cervejarias, vamos contar aí 9 cervejarias que funcionaram aí a gente chama do último quartel do século XIX até a primeira metade do século XX, né? Nesse período aí, eu destaco diferentes atividades esportivas e de lazer dentro das cervejarias. No espaço das cervejarias? No espaço das cervejarias em Juiz de Fora. Acabavam servindo como palco para essas atividades. Com certeza. Então, assim, vamos pensar na localização das cervejarias. Por que descentralização do lazer? O que eu chamei, né, de importante nessa pesquisa? Porque você imagina no século XIX, no final do século XIX ali, as pessoas se deslocavam da cervejaria Poço Rico, que é onde a gente tem ali o Bahamas, ali no Poço Rico, ali mais ou menos ficava próximo à cervejaria Poço Rico, e você tinha também ao mesmo tempo a cervejaria do Sebastião e Henrique, né, que é aqui no bairro São Pedro, mas você tem também a cervejaria Borboleta. Você tem a cervejaria Augusto Kremer, que é na Avenida dos Andradas. Você tem a cervejaria José Vaz, que é lá na Avenida do Bernardo Mascarenhas. Então, você tem aí, né, uma descentralização, quer dizer, as pessoas se deslocavam na cidade, você tinha uma sociabilidade urbana, muita influência do divertimento que tinha dentro das cervejarias em Juiz de Fora. Esses espaços, né, que você também, a gente teve a oportunidade de receber, né, a Jaqueline lá numa das reuniões do Panathlon Clube Juiz de Fora, que a gente cita aqui, é o clube que a gente participa, os Prados, né? Fala um pouquinho para a gente dessa situação. O que é interessante, porque assim, a gente tem aquela... sempre nas pesquisas a gente tem a discussão assim, Belo Horizonte começou, Juiz de Fora começou, onde começou primeiro, é muito legal a gente ver essas discussões, né? E o primeiro prado de Minas foi em Juiz de Fora, que é o hipódromo Ferreira Lage, que era no bairro Tapera. O que era o Prado na época? O Prado era os locais onde aconteciam as corridas de cavalos. Davam-se os nomes de Prado, era local. Né? Então, era também o turf, era a prática do turf. Né? Muito tradicional no Rio de Janeiro, que também aconteceu em Juiz de Fora. E tinha uma movimentação muito legal no bairro Tapera, em função do hipódromo, que começou naquele espaço, depois o Derby Clube, que era um clube também do Rio de Janeiro, que passou a ser responsável pelas atividades. Então, o que é interessante, depois você vê nos jornais da cidade como era a divulgação das corridas que aconteciam, né? Primeiro no hipódromo e depois no Prado, Prado Mineiro, depois virou Prado Juiz de Fora. Então, no trabalho feito, chegou-se à conclusão que o primeiro Prado foi em Juiz de Fora, o hipódromo Ferreira Lage, é em Juiz de Fora. Se eu não me engano, é 1889, 1887. Agora eu não me recordo a data correta. Mas foi muito importante realmente para mostrar para as pessoas, né, o esporte. E a gente tem também o Mariano Procópio Ferreira Lage, né, grande cafeicultor, grande empresário em Juiz de Fora, né, de nome muito significativo para a história de Juiz de Fora, que foi um dos diretores do Jockey Clube no Rio de Janeiro. Então, o hipódromo também foi muito... O nome dado foi uma forma também de valorizar, né, de lembrar também do Mariano Procópio Ferreira Lage. E tem uma referência também de uma corrida promovida em Juiz de Fora que acabou chamando sua atenção na pesquisa, na época, em 1900 e década de 30? Aí tem... Falando do Prado, né, é interessante a gente pensar, por exemplo, nas corridas, né? Você tinha, ao mesmo tempo, as corridas de cavalos, que geralmente cada páreo recebia o nome de uma pessoa importante da sociedade de Juiz de Fora. Isso é legal a gente estar enfatizando. Mas, ao mesmo tempo, também, nos prados, né, nos prados de Juiz de Fora, aconteciam corridas de bicicletas, que eram os velódromos, né?
porque existia um velódromo em Juiz de Fora, onde é a Avenida Barão de São João. Ali existia o velódromo mineiro, né? E assim, era muito divulgado nos jornais. Da mesma forma que era no Prado, as corridas também recebiam os nomes de pessoas importantes da cidade. Então, eles divulgavam quais seriam as corridas. As pessoas elas iam fazer as apostas, porque existiam casas de pules em Juiz de Fora, onde você fazia as apostas, tanto das corridas de cavalo, quanto das corridas de bicicleta. E até chegou uma hora que a Juiz de Fora, as autoridades se preocupavam com essas casas de apostas, né? Criaram impostos para as casas de apostas, né? Então, criou realmente um cenário muito interessante para a prática do turf em Juiz de Fora, que era uma prática voltada para a aristocracia, né? Que quem poderia fazer as apostas, quem poderia participar realmente, mas, ao mesmo tempo, as pessoas podiam ir assistir as corridas. Então, acaba que era uma prática que a Juiz de Fora, de uma forma geral, estava presente nesse tipo de atividade, nesse tipo de esporte. E na parte da corrida de bicicleta, como é que era esse velódromo na Rua São João? Existiam vários espaços de velódromo em Juiz de Fora. Na cervejaria José Vaz existia o velódromo internacional, chamado Velódromo Internacional. Por que internacional? Porque as pessoas que fundaram o Velódromo Internacional eram de diferentes etnias e diferentes grupos étnicos. Né? Então, chamou-se Velódromo Internacional. Ele é de 1907, esse Velódromo Internacional. Aí, além dos alemães, o que você encontra na pesquisa? Italianos? Acaba que eles tinham uma afinidade muito grande. Os grupos étnicos, eles tinham vamos dizer assim, uma relação social muito interessante, né? Porque existiam sociedades relacionadas a esses grupos. Você tem, por exemplo, a Casa de Itália, você teve em Juiz de Fora a Sociedade Beneficente Brasileira Alemã, a Sociedade Alemã de Beneficência. Então, assim, eram sociedades, associações que existiam relacionadas a esse grupo. Então, e tinha uma movimentação entre eles muito bacana, né? Por exemplo, dentro da cervejaria José Vaz, bandas de música italiana tocavam, né? Bandas de música portuguesas tocavam, por exemplo, na cervejaria Poço Rico, né? Então tinha esse incentivo, né? Essa cultura sendo transmitida e passada de um para o outro, né? Esse reconhecimento era muito bacana. Então essas cervejarias acabam se formando num polo de adaptação dessas, né, colônias. Foi uma forma, não, né? Esportiva, cultural, integração mesmo à sociedade local. É uma forma de manter a cultura, uma forma de identidade cultural, né? E as cervejarias, de uma forma geral, elas foram também uma forma dos imigrantes manterem a sua cultura, né? Muitos ali ainda buscavam o diálogo em língua alemã, né, uma forma de afirmação da sua identidade para não se perder, porque se imagina, eles saem da Alemanha, né, vêm para cá para uma língua totalmente diferente, em espaços totalmente diferentes, então eles criaram espaços onde eles puderam realmente vivenciar, experienciar a cultura deles, que foi trazido junto com eles da Alemanha. E a cerveja, né, era uma das culturas que eles trouxeram para Juiz de Fora, que era a produção dessa bebida, né? E a publicidade das cervejarias tradicionais da época, das comerciais, vamos dizer, né, como Antártica, Brahma, você citou também que a propaganda, a publicidade na época era feita em italiano e alemão. Tinha. Acaba que chegou um momento, quando as grandes cervejarias chegaram, né, as grandes que eu falo Brahma, Antártica, elas são de 1888. Então, elas são de datas posteriores à própria fundação. Criação em Juiz de Fora, porque a primeira cervejaria de Minas Gerais é aqui em Juiz de Fora, que é de 1861, a cervejaria de Henrique Sebastião, que ficava aqui no bairro São Pedro, né? Depois veio a mais importante, que era de Augusto Creme, que era uma filial da Boêmia de Petrópolis, que veio para Juiz de Fora, que é de 1864. E depois, né, vieram as cervejarias José Vaz, que é de 1879, né, cervejaria Poço Rico, cervejaria Borboleta, a cervejaria de Schubert, a cervejaria Winter, a cervejaria Estrela de Henrique Grise, que ficava na Avenida dos Andradas, né? Enfim, essas cervejarias elas foram
num primeiro momento, de uma aceitabilidade muito boa pela população de Juiz de Fora, até mesmo porque o valor delas era um valor inferior às outras marcas que vinham de fora. Né? Existiam as marcas internacionais, que as pessoas também tinham paladar para esses tipos de bebidas, mas as cervejarias de origem alemã, né, as cervejarias mais artesanais, vamos dizer assim, no primeiro momento, elas não se preocuparam tanto com a propaganda nos jornais, num primeiro momento. Né? Mas os seus nomes eram citados em várias ocasiões. Né? Por exemplo, quando elas participavam de exposições no Brasil todo, né, a exposição nacional, por exemplo, de 1908, que é uma exposição onde vários estados foram expor seus produtos nos seus diversos setores de produção, né, seja na agricultura, seja na pecuária, né, estava lá Juiz de Fora com as 3 cervejarias na época, que eram a Cervejaria José Vaz, a Cervejaria Dois Leões, né, e a Cervejaria Creme, estavam participando dessa exposição nacional, foram premiadas. Então, assim, neste momento, apareciam o nome das cervejarias e também os divertimentos. Elas divulgavam o divertimento que era oferecido. Quando chegaram as cervejarias grandes, né, em Juiz de Fora, depois de 1888, começou realmente entre aspas, uma guerra publicitária para pegar consumidores, né? Então, você tem aí, por exemplo, a cervejaria americana, que foi o nome dado, né, a cervejaria Creme, logo após a Primeira Guerra Mundial. Em função da Primeira Guerra Mundial, a cervejaria que antes era Augusto Creme, passou depois para a cervejaria Creme, depois cervejaria Germânia, aí quando veio a Primeira Guerra Mundial, passou a ser cervejaria americana. E é interessante que hoje tem ainda o prédio, onde você tem ali uma universidade, ali na Avenida dos Andrades, você ainda tem o prédio da cervejaria americana. E a cervejaria americana, ela criou, né, dentro da sua publicidade, propagandas que tinham línguas diferentes. Então, você tinha propaganda chamando para beber a cerveja americana em italiano. Você tinha bebida chamando em alemão, porque existiam ainda pessoas que vinham, né, que chegaram depois a Juiz de Fora, que vindo de várias regiões do mundo todo, né? Então começou essa briga, vamos dizer assim, para pegar o público mesmo para tomar cerveja. Tá certo. Então essa briga é antiga. É briga antiga. Daqui a pouquinho a gente tem muito mais temas legais dentro desse trabalho de pesquisa no segundo bloco do Pautando o Esporte. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte, com a pesquisadora Jaqueline Lisboa, hoje contando um bacana trabalho de pesquisa envolvendo as cervejarias e o esporte de Juiz de Fora, 1880, 1900 é o objeto da pesquisa. E no primeiro bloco, a professora citou a questão de esportes ou modalidades, na época não era nem chamado, era um divertimento e lazer, aristocráticos, né? Como que a população mais carente, Jaqueline, participava também de alguma forma desse processo? Onde que ela se inseria aí nesse período da pesquisa? Nesse momento, dessa contextualização histórica das cervejarias, né? O esporte, esses que eu citei para vocês, eles eram mais voltados para pessoas de classes mais altas. Né? Não quer dizer, por exemplo, que a população mais vulnerável, de baixa renda, vamos dizer assim, né? Elas poderiam sim, às vezes, assistir, né, as corridas, mas elas não participavam diretamente. Né?
Por exemplo, você Eles não apostavam, né? Não tinha como apostar, elas estavam ali inseridas, né? Iam, por exemplo, às festas que aconteciam às vezes na cervejaria, até mesmo para chamar a população, nos enunciados, às vezes vinha escrito assim, festa popular na cervejaria Dois Leões, que era ali na Rua Botanágua. Então, era uma forma de mostrar, acredito eu, que, olha, é uma festa que todos podem vir. Você pode vir também. Você pode vir que é uma festa. Então, assim, eu não sei até que ponto, pelos nomes que eu consigo identificar em algumas festas, eu percebo que eram pessoas que tinham destaque na sociedade. Você percebe, de alguma forma, algumas fábricas tentando ser um pouco mais populares que outras? Tinha também essa distinção ou não deu para perceber isso no trabalho? Não, o que eu percebi assim, mais diretamente relacionada é que, por exemplo, em 1914, a cervejaria americana, ela, numa forma de aproximação com o povo, vamos dizer assim, né, ela criou alguns rótulos de cerveja para homenagear clubes de futebol na cidade de Juiz de Fora, porque foi um período de efervescência de vários clubes e campeonatos de futebol na cidade. Então, ela criou 4 rótulos em homenagem ao clube Tupi, Tupinambás, o Esporte e também o Renato Dias. Então, até aqui no livro, que foi lançado agora com a Festa Alemã, escrito por mim pelo Salso Del Duca, a gente tem aqui, por exemplo, 4 rótulos que foram criados, né? Aqui está em preto e branco, mas nos rótulos são as cores dos clubes. Então você tem... A gente teve a oportunidade de conversar com o Ricardo, né, Wagner, que é vice-presidente da Liga, citando também o Renato Dias, que é um dos fundadores da já centenária Liga de Futebol de Juiz de Fora. Fala um pouquinho desse livro. Esse livro ele é de bastante, vamos dizer, muito tempo de pesquisa, né? Muitos arquivos, até mesmo em função das guerras, foram perdidos, foram queimados, foram deixados de lado, né? Ao mesmo tempo, você tem as famílias que às vezes não se preocupam em guardar, né, documentos, enfim, tão importantes, mas a gente conseguiu juntar aí informações importantes para a gente compreender a própria formação de Juiz de Fora, porque às vezes a gente pensa na história, pensa na parte econômica, pensa na parte política, mas a gente esquece às vezes que a parte esportiva e a parte de lazer, ela diz muito sobre uma cidade. E Juiz de Fora sempre foi uma cidade esportiva, sempre foi uma cidade voltada para o lazer, para o divertimento das pessoas. Nos jornais de Juiz de Fora, citar o Farol, o Diário Mercantil, o Jornal do Comércio, foi uma gama de atividades muito importantes, muito interessantes também, a se pensar uma Juiz de Fora que foi apelidada de Manchester Mineira, Atenas Mineira, para mostrar também que não só a nível de indústria, Juiz de Fora também foi muito rica a nível esportivo. Esse, então, foi o livro lançado recentemente, né? A gente está fazendo essa gravação em setembro de 2018. Na Festa Alemã. Foi lançado na Festa Alemã. É interessante que toda a renda dele vai ser para a formação do Centro de Memória da Imigração Germânica na cidade, uma forma da gente tentar aí reunir mais elementos para a gente pensar essa Juiz de Fora. Vamos falar um pouquinho das modalidades. Você comentava com a gente um pouquinho antes da gravação a questão do bolão alemão. O que significava esse bolão alemão? Assim como a gente já conversou sobre essa forma de identidade, né, que as cervejarias foram também espaços de manutenção dessa identidade alemã, o bolão foi uma prática esportiva de origem alemã, que em Juiz de Fora, em vários pontos da cidade, analisando os jornais, eu percebo que a população praticou o jogo da bola, que é o bolão alemão. É semelhante ao boliche que a gente conhece hoje, mas a forma é um pouco diferente de se jogar. Mas que a população de Juiz de Fora se apropriou, porque os imigrantes eles passaram dentro das cervejarias a mostrar essa cultura. E as pessoas foram praticando. Né? Que era mais uma das modalidades. Era uma das atividades. Nos espaços da cervejaria. Que ficou durante muito tempo. O Kegel Clube, que foi um clube fundado também por pessoas que praticavam o bolão dentro da cervejaria Dois Leões, né? Que passou depois a querer criar um clube, realmente para reforçar mais ainda essa característica, e passou a fazer intercâmbios com vários outros clubes de todo o Brasil, principalmente em Petrópolis, que também tem uma imigração germânica muito
muito forte até hoje, né? A gente tem várias atividades de origem alemã. E o Kegel Clube, que foi um clube fundado em 1919, ele levou aí para Juiz de Fora e para outros lugares um pouco dessa cultura. E também, dentro das cervejarias, né, Dois Leões também. Esse aqui é fruto, né, da dissertação de mestrado, é um livro que foi lançado por mim, o professor Carlos Fernando, da Universidade Federal, que foi um dos primeiros clubes de ginástica de origem alemã e de Juiz de Fora também, um dos primeiros clubes, que foi muito importante para essa difusão da ginástica em Juiz de Fora. Então, você tem nomes importantes aqui, como, por exemplo, o professor Caetano Evangelista, que hoje dá nome à Secretaria de Esporte e Lazer em Juiz de Fora, que foi campeão brasileiro em 1920 e sul-americano no mesmo ano. Então, para mostrar a importância desse clube. Né? E na parte esportiva, não somente na ginástica, mas também a pensar, por exemplo, na parte do atletismo, que a Rio Branco ali, onde é hoje o Hemominas, que foi a segunda casa do clube ginástico. A primeira foi a Cervejaria Dois Leões, que era de Carlos de Chibla, e depois, em 1913, a Liga Mineira contra a Tuberculose convidou o clube para se instalar no prédio da Liga Mineira, onde hoje a gente conhece ali o Palácio da Saúde e o Hemominas. Ali era um espaço, né, não existia aquela rua que corta, vamos dizer assim, esses dois espaços. Ali era a Liga Mineira contra a tuberculose. Isso. Existia a Liga Mineira e o clube ginástico ali era a casa desse clube. 3 nomes importantes que a gente tem, que é o Gustavo Nietzsche, o Hans Rappel, depois o Caetano e o professor Ítalo Pascoal Ovizzi também, que foi aí professor de muitas pessoas em Juiz de Fora, seja na educação física, seja na ginástica, seja na guarda-mirim, ou seja, fazendo as suas exibições, né, que ele fez muitas exibições em Juiz de Fora com o trio, né, com a parada, com a parada. E o basquete era muito forte, muito. Né? A partir de 1923, o clube ele começa a oferecer aos seus associados, né, atividades esportivas como basquetebol e vôlei. E o basquete ele começou a ganhar muitos adeptos dentro desse clube. A própria Juiz de Fora, em alguns momentos, respirava basquetebol. As pessoas iam para os clubes assistir basquetebol, seja no Olímpico, seja no esporte, né, seja nos colégios. Existia um cenário de disputa, pelo que eu vejo nos documentos, muito interessante. Tanto que a rádio PRB3 transmitia as partidas de basquetebol. Né? Os juízes não eram da cidade, tinham que vir juízes de outros lugares para apitar as partidas de basquetebol. Clubes do Rio de Janeiro vinham para disputar com o clube ginástico chamado Turnerschaft, porque, como foi fundado por alemães, os clubes de origem alemã que tinham a prática da ginástica, esse nome, Turnen, vinha desse movimento ginástico lá na Europa. E o basquete, por exemplo, times como Flamengo, Botafogo, Tijuca, Fluminense, vinham para Juiz de Fora disputar aqui diversas partidas. Né? E é interessante que, em 1935, né, o time de Juiz de Fora, você tinha Geraldo Carraca, você tinha o Ernesto Evangelista, entre outros nomes, que eram do time de basquete, foram representar Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Basquetebol. E o próprio Caetano Evangelista, que era responsável pela criação desse código do basquetebol pela Federação Mineira de esportes que existiam aqui. Também era uma referência, né? Na época, o basquete de Juiz de Fora era uma referência. Era uma referência. Até estadual e nacional. Com certeza. Você vê aí, por exemplo, os jornais da cidade. Hoje a gente vê, por exemplo, uma capa inteira de futebol. Quando eu, por exemplo, nas pesquisas, eu pegava o Diário Mercantil, uma página inteira falando sobre basquetebol. Então, às vezes, era descrito as partidas, como foi a partida, quem fez os pontos. Você via realmente a narração de uma partida de basquetebol sendo ali
divulgada através dos jornais. Isso é muito interessante para a gente pensar em Juiz de Fora. E outras modalidades, você chegou a citar também que nesse trabalho de pesquisa, né, ligado a várias coisas, mas o esporte acabou também atraindo a sua curiosidade, até o boxe também tem registro. Muito registro de boxe, o clube ginástico, por exemplo, né? Eu encontrei poucas informações, mas foi uma modalidade que foi praticada dentro do clube. Os jornais da cidade chegou um momento que divulgavam boxe em Juiz de Fora. Jiu-jitsu também eu consegui encontrar, né? A área de lutas também ela passou a ser muito intensificada nos jornais, pelo menos ali em 1930, 1940, que é bem interessante para a gente pensar o andar dessas modalidades hoje, né? Como eu já falei, o velódromo, as bicicletas também foi uma forma, era um artefato moderno, né? Não eram todos que poderiam aí ter uma bicicleta, mas era um símbolo de modernidade. Ter uma bicicleta na época era um símbolo de a bicicleta foi um símbolo de modernidade, né? A velocidade, né? Não eram todos que poderiam ter uma bicicleta. Depois ela passou a ser usada como meio de transporte, ficou mais popular. Mas você pensar ter uma bicicleta, por exemplo, em 1890, em 1900, não era qualquer pessoa, vamos dizer assim, que poderia ter uma bicicleta, né? E o tiro ao alvo foi uma prática comum também em Juiz de Fora, né? Dentro da cervejaria, ela veio de uma forma mais intensificada na cervejaria José Vaz, pelo seu espaço, que era uma das cervejarias que tinha um espaço aberto maior, se comparado com as outras cervejarias. A José Vaz, ela ficou muito no imaginário, né? Assim, Chopinho, muita gente soda, comenta, lembra? Por que você acha que essa José Vaz ficou mais marcada, assim? As pessoas mais antigas que a gente conversa sempre encaixam a José Vaz. Acaba que em função da memória, porque é uma das que mais, vamos dizer assim, sobreviveram em Juiz de Fora. Além do sabor, né, o chopinho, muitas pessoas lembram aquela garrafinha preta, pequenininha. Volta e meia alguém fala, tá boa essa cerveja, mas não tá igual o chopinho José Vaz, a soda, né, enfim. Eu acho que pela memória recente também dessas pessoas, de lembrar dessa cerveja, porque ela ficou mais tempo em Juiz de Fora, a cervejaria José Vaz. O nome do bairro Fábrica. Com certeza. Nos jornais é até interessante, porque os bondes não chegavam até a fábrica de cerveja José Vaz. Então, as pessoas tinham que se deslocar de outras formas até a cervejaria. Então, o bonde só chega em 1885. E foi uma briga, vamos dizer assim, durante 3 anos. Nos jornais eu percebo acionistas, a população pedindo bonde. E, ao mesmo tempo, você tinha as pessoas que falavam assim nos jornais, né, que eram contra. Nossa, vamos então melhorar o trilho da região central, que é para o comércio, para o crescimento da cidade, do que estender os trilhos para divertimento da população. Mas eu acho que a população ela ganhou, né? Porque o bonde chegou até o bairro Fábrica e hoje realmente o bairro Fábrica é em função da fábrica de cerveja José Vaz, que foi tão significativa, tão importante para o desenvolvimento daquela localidade e, de certa forma, também para pensar o meio de transporte em Juiz de Fora, né? Tá certo. E hoje, Jaqueline, como é que você está vindo aí da festa alemã, né, que tem uma participação, várias cervejas têm surgido, a cerveja artesanal. Como é que você vê o cenário hoje, depois dessa pesquisa, trazendo um pouco para os dias de hoje? Se for fazer um mapeamento hoje em Juiz de Fora, você tem mais de 100 pessoas, 150, vamos dizer assim, ou até mais. Eu estou aqui um pouco tímida nos números, né? Mas a produção de cerveja está muito facilitada. Várias pessoas estão fazendo cerveja. É claro que você tem as cervejas maiores, cervejarias maiores, né, com uma produção muito maior, né? Mas você tem as pessoas também que ali se ficam motivadas a fabricar a sua cerveja em casa, artesanal, enfim. Mas eu percebo, é muito interessante esse retorno dessas cervejarias, né? Pensar que, em 1895, 1900, você tinha aí um cenário, né, das cervejarias muito significativo em Juiz de Fora, e hoje você vê quase um retorno, uma renovação, vamos dizer assim, dessa produção da cerveja em Juiz de Fora.
As festas, eu tenho percebido, né, que eles têm incentivado algumas práticas esportivas, até mesmo a nível de patrocínio em Juiz de Fora. Não é a mesma coisa, porque as pessoas não vão para a cervejaria, às vezes, né, a nível de divertimento esportivo. Elas que vão aos eventos. Né, elas que vão aos eventos, né, eu acho que houve uma inversão, mas não deixa de ter a sua importância para pensar essa Juiz de Fora mesmo no seu mercado hoje financeiro, no seu mercado econômico, que movimenta muito, as cervejarias hoje movimentam muito Juiz de Fora. A nível turístico também, né, muitas pessoas vêm porque já reconhecem as cervejarias em Juiz de Fora, mas a nível esportivo eu creio que ainda vai ter bons frutos aí pela frente. Tá certo, Jaqueline. A gente agradece muito a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Foi o Pautando Esporte com a pesquisadora Jaqueline Lisboa. E assim a gente vai encerrando mais uma edição. Claro que esse tema renderia aí outros programas. A cada tema, a cada motivação, a gente vai percebendo dados bem interessantes, não só do esporte, mas desse trabalho maior envolvendo um período de 1885 a 1945. Com apoio do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, Plask e Perrou Embalagens, estamos encerrando mais uma edição do Pautando o Esporte. Até a próxima!